Trazendo para cá mais um convidado. A gente vai conversar com Oscar Vilhena, que está aqui já plugado para falar com a gente. Ele que é da FGV Direito de São Paulo, diretor da FGV Direito em São Paulo. Vilhena, bem-vindo, boa tarde, obrigado por ter aguardado. Quero começar te perguntando sobre esse caso do Marcos Duval, né? O senador sai do país com o passaporte bloqueado, consegue ir para os Estados Unidos. Agora é aquela questão, né? Ele responde alguns inquéritos aqui, tem algumas pendências judiciais. Pode não voltar mais, né, professor? Boa tarde. Bom, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com você, com a Letícia e com o Ricardo Couto, de quem eu sou um enorme admirador. Prazer estar aqui com vocês. Veja, é importante, eu acho, para aquele que está nos acompanhando, né? A Constituição brasileira, ela determina que uma pessoa só pode ser punida e só pode ter os seus direitos restringidos uma vez sendo condenada. No entanto, há uma possibilidade de medidas cautelares, né? Isso está previsto no Código de Processo Penal. O que são medidas cautelares? São medidas que precedem a condenação, mas que, no julgar daqueles que têm a responsabilidade de aplicar a lei, são indispensáveis para que você não frustre o próprio julgamento, né? Então, são três casos mais claros. Quer dizer, o caso daquela pessoa que, de alguma forma, busca obstruir o processo, então ela queima provas, ela ameaça testemunhas, ou ela ameaça o próprio tribunal. Uma segunda, quando ela ousa fugir, quer dizer, ela dá indícios de que ela pode fugir. Uma terceira é quando ela põe em risco a incolumidade pública. Então, você tem um estuprador que está sendo julgado, se ele ficar solto e for uma pessoa que ameaça outras pessoas. Então, são situações onde você aplica a lei antes do julgamento e restringe direitos. Qual que é a medida mais forte? É a prisão preventiva. Você tira a pessoa de circulação. Todas essas medidas que nós estamos vendo, no caso do Bolsonaro, no caso do senador Marcos Duval, são medidas menos contundentes, menos gravosas. Então, não prende-se o Bolsonaro, não prende-se o senador Marcos Duval, mas você faz algumas restrições. Impede de sair do país, tira o passaporte, impede a pessoa de circular em determinados ambientes, perto das embaixadas, para que ele não fuja, coloca a tornozeleira eletrônica. Então, é natural no processo penal que algumas medidas restritivas de direitos sejam colocadas. E no caso do Marcos Duval, foi suspenso o seu passaporte com o objetivo de impedir que ele deixe o país. Ele claramente está quebrando uma das obrigações que foram estabelecidas pela medida cautelar. Logo, ela pode ser convertida numa prisão preventiva. É isso que vai acontecer e ele vai ter dificuldade de voltar para o Brasil sem ser preso. Verdade. Vou fazer o seguinte, só um intervalo rápido, Couto. Na volta a gente segue aqui a nossa entrevista e vamos falar também sobre a defesa do general Braga Neto, que apresentou hoje ao ministro Alexandre de Moraes um pedido para revogar a prisão do Braga Neto. Eles pedem que, em vez de detido, o Braga Neto também possa cumprir medidas cautelares, assim como o Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. No YouTube a gente está ao vivo. Couto, pode fazer sua pergunta, amigo, desculpe. Professor, o que o senhor achou da decisão agora do Alexandre de Moraes sobre a cautelar do Bolsonaro, Jair Bolsonaro? Porque se falou muito de uma prisão preventiva, né, como é uma das hipóteses e tal. Não ficou ruim esse desfecho da história? Parece que o Bolsonaro está provocando a justiça, né? Parece que ele está pedindo para ser preso, né? Eu comentei. Você acha que foi correta? Também se prender, vamos dizer que é perseguição, né, vitimizar, fica uma situação difícil para o juiz decidir. Se o senhor estivesse no lugar do Alexandre de Moraes, você faria o quê? Bom, felizmente eu não estou no lugar dele, né? Mas veja, do ponto de vista jurídico, a resposta é fácil. Quer dizer, ele está aplicando uma medida cautelar, se ele descumpre a medida cautelar, você pode escalar. Escalar pode impor outras restrições, inclusive a prisão cautelar. Então, do ponto de vista jurídico, Couto, a resposta é fácil, o que ele está fazendo está adequado.
né? Agora, do ponto de vista político, né, não há dúvida de que o modo como o Supremo se comporta tem uma repercussão que vai muito além do processo. Tá? Veja, eu concordo com você em gênero, número e grau de que o presidente Bolsonaro, que por tudo que nós sabemos, cometeu diversos crimes, ele está sendo investigado em 10 processos, em 10 investigações, alguns deles já se transformaram em processo, ele provavelmente seja condenado. Tá? E ele, então, busca desacreditar a justiça. Era o que ele vinha fazendo até agora. E agora ele busca provocar a justiça. Então, ele está provocando a justiça. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem autoridade, tem cancha, para simplesmente não cair na provocação. Quer dizer, o que ele quer é que o Supremo Tribunal Federal o prenda. E, ao prender, ele dá aos seus acólitos, aqueles que o apoiam, inclusive ao presidente Trump, uma justificativa de que, de fato, a justiça brasileira persegue. Então, eu acho que é uma decisão difícil, mas se eu tivesse na posição do ministro Moraes, mas, sobretudo, dos colegas do ministro Moraes, é tentar ao máximo não prendê-lo, né? É não cair na armadilha que eles estão querendo criar. Restringe a tornozeleira eletrônica, né? Eu também sou contrário, acho que a decisão nesse sentido, ela corrige um pouco, de você impedir que a pessoa dê entrevista. Quer dizer, todos nós, ainda enquanto não formos condenados, e mesmo depois condenados, temos direito de dar entrevista, temos direito de criticar o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro pode fazer isso. O que ele não pode é incitar a violência contra o Supremo. Então, se ele usar as suas entrevistas para incitar a violência, mais uma medida cautelar contra ele. Estamos de volta aqui para a TV. Você percebeu, estamos falando sobre Jair Bolsonaro. Aliás, o ex-presidente da República deixou agora há pouco a sede do PL. Voltou a dizer que não falaria com jornalistas. Hoje ele falou o seguinte, porque não está claro se ele pode ou não dar entrevistas. Veja. Pessoal, não está claro que eu posso ou não posso falar. Calma aí. Não está claro, presidente. Deixa ele falar. Gente, espera, gente. Mas ele está na frente. O que é, presidente? Não está claro que eu posso ou não posso falar do tocante a recortes, inclusive. Então, eu aguardo. Os meus advogados são muito bons, tá? São renomados. Vou me dar um parecer amanhã. Tenho o prazer de falar com vocês, ok? Foi sua defesa que falou isso, presidente? O senhor vai esperar, então, a análise? Estou analisando. Eu não posso errar, não posso dar declaração. Eu gostaria muito de falar com vocês, mas o que vai acontecer depois, a gente não sabe. Mas o senhor está tranquilo, presidente? O senhor está mais calmo? O senhor está bem? Vou começar a dar entrevista, se eu quero fazer com você. Obrigada. Eu vou pedir licença aqui para a gente poder entrar aí, tá? Como é que o senhor recebeu a notícia hoje da declaração do ministro Alexandre de Moraes? Como é que o senhor se sentiu? Baixa a cabeça, baixa a cabeça. Presidente, como é que foi na igreja hoje? Baixa a cabeça, por favor. Bom, vemos aí a saída do Bolsonaro da sede do Partido Liberal. Professor, ele pode dar entrevistas, né? Mas tem que tomar cuidado com o conteúdo, com aquilo que ele fala. Ou não está claro mesmo? Olha, pelo que eu li da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele pode dar entrevista, isso é um direito que não lhe foi restringido, né? E ele pode, inclusive, criticar o Supremo Tribunal Federal, criticar o ministro Alexandre de Moraes. Ao meu ver, se eu fosse advogado dele, eu ia ponderar politicamente com ele se isso é próprio. Mas, do ponto de vista jurídico, não há uma restrição à liberdade de expressão do ex-presidente. O que acho que foi advertido, e eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes deveria ter feito, porque é uma ameaça, olha, mas se utilizar da liberdade de expressão para incitar atos contra o Supremo, então nós teremos que rever. Veja, então é isso, quer dizer, a liberdade de expressão, ela não pode ser usada. Hoje nós temos uma lei muito clara, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que coloca limitações à liberdade de expressão, e uma desses delitos é incitar a população contra as instituições civis. Então, há um problema, sim, ele tem uma pequena restrição, e é uma restrição que foi expressa pelo ministro Alexandre de Moraes. A outra coisa são as redes sociais, né? Veja, também eu não posso impor um limite a outras pessoas
de uma falta eventualmente cometida pelo ex-presidente. Então, eu não posso restringir que pessoas repercutam a fala do ex-presidente, né? A não ser que seja uma fala criminosa. Então, aí é uma outra circunstância. Letícia. Nossa, é tanta coisa que fica até difícil de organizar, porque, primeiro de tudo, eu queria voltar no caso do Marcos Duval, porque eu ainda estou um pouco tentando entender uma coisa. Ele viajou com um passaporte diplomático. O passaporte diplomático é um documento do Estado. Então, o senador, o ministro Alexandre de Moraes, ou a PGR pode pedir para o ministro o cancelamento desse passaporte. Se isso acontecer, e aí o Supremo cancela, ou o Itamaraty cancela esse passaporte, não sei como é que funciona isso, não sei se o professor consegue ajudar com isso, porque ele vai ficar ilegal nos Estados Unidos, que é uma situação diferente da situação do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo podia ficar 90 dias como turista nos Estados Unidos. Começa por aí. Tá. Olha, então, o problema no direito é que sempre o diabo mora nos detalhes, tá? Então, nós precisamos saber se ele foi impedido de deixar o país. Tá? E com isso, se ele saiu com a carteira de identidade para ir para a Argentina, para o Chile, ele deixou o país e, portanto, ele quebrou as obrigações da medida cautelar, ou se ele simplesmente teve apreendido o passaporte. Né? Então, se ele teve um passaporte apreendido, mas não teve outro, e houve esse descuido, e ele não tem uma proibição de deixar o país, ele viajou legalmente. Então, eu não conheço a decisão que diz respeito a ele individualmente. Penso que, normalmente, nessas decisões, se você tem uma proibição de deixar o território nacional, consequentemente, você apreende o passaporte. Né? Bom, então aí houve uma quebra. Veja, e com essa quebra, o ministro vai determinar uma nova medida cautelar, que pode ser a decretação da prisão. Né? Veja, agora, se ele tiver cancelado o seu passaporte, que é a sua pergunta, e se ele foi para os Estados Unidos, chegar lá, o seu passaporte é cancelado. Se ele for tentar entrar na União Europeia, esse passaporte deveria ser visto como inválido. Bom, aí ele está nos Estados Unidos, então ele vai ter que pedir asilo político, ele vai ter que buscar algum tipo de medida protetiva no país onde está, tá? Para que ele possa ter a sua circulação assegurada, para que ele possa legalizar a sua situação lá. Né? Tudo indica nos Estados Unidos, nesse momento, que eles tratarão bem a esses brasileiros que estão fugindo daqui ou estão buscando algum tipo de proteção do governo americano. Como é que o senhor vê a situação jurídica do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, né, que está há mais de 4 meses lá nos Estados Unidos, e crimes, já está claro que ele cometeu, porque é evidente, né, tudo que ele está fazendo são crimes considerados de lesa pátria. O que pode acontecer com ele a curto prazo? Sabe, o Brasil pode fazer alguma coisa com ele no Estado, não pode fazer nada. Então, vamos lá. Eu acho que é muito importante para que a gente não ache que esteja se aplicando alguma coisa arbitrariamente, né, no caso do Eduardo Bolsonaro. A velha Lei de Segurança Nacional, que você conhece muito bem, ela foi substituída por uma nova Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que o Bolsonaro, inclusive, é o presidente que a sanciona. A primeira parte dessa lei, Couto, ela mantém alguns crimes que estavam previstos na velha Lei de Segurança Nacional. Entre eles, os crimes que estão associados com o que a gente poderia chamar de traição à pátria. Né? Aqueles crimes onde você age contra os interesses da soberania nacional. Tá? Então, é evidente que esse trabalho do Eduardo Bolsonaro, junto ao governo americano, para que o governo americano intimide o Estado brasileiro, seja a justiça brasileira, através de sanções, isso deve ser objeto de uma avaliação. Já há um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal, onde, eventualmente, ele pode ser condenado por algum crime contra a pátria. Né? E o ex-presidente Bolsonaro também está envolvido neste inquérito. Por quê? Porque ele disse expressamente que ele é que está financiando o filho. Né? Então, o filho é uma espécie de embaixador dele. Então, é por isso que o presidente Bolsonaro está novamente arrolado
no inquérito. Então, o que pode acontecer? Ele pode ser condenado, né? E é a mesma situação do Val. Se ele for condenado e os Estados Unidos não repatriarem isso a pedido da justiça brasileira, quer dizer, o que seria normal? Condenado aqui, o governo brasileiro pede aos Estados Unidos que faça a extradição, né? O Brasil tem um acordo de extradição com os Estados Unidos, normalmente os Estados Unidos devolvem as pessoas como o Brasil devolve aos Estados Unidos. Agora, evidentemente que enquanto houver o governo Trump, isso vai ser submetido a um juízo político por parte do presidente. Eu tenho pouca expectativa de que alguém seja extraditado nessa circunstância. Agora vamos falar do Braga Neto. A defesa do general apresentou um documento ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, pedindo a revogação da prisão preventiva. Os advogados pedem que, em vez de detido, o Braga Neto possa cumprir as medidas cautelares a que o ex-presidente Jair Bolsonaro está submetido. Também por determinação de Moraes, o ex-presidente Bolsonaro não está preso, está com algumas medidas, tornozeleira eletrônica, não pode sair de casa depois das 7 da noite de segunda a sexta, nem a qualquer momento nos finais de semana e feriados. É possível que isso ocorra também com o Braga Neto na tua avaliação, professor? Olha, sim, quer dizer, a prisão preventiva foi decretada, se eu não me engano, por intimidação de testemunhas, por obstrução do processo, em alguma medida, né? E, evidentemente, que se já foram coletadas as manifestações dessas testemunhas, ou seja, não há mais o risco de que possa haver, de alguma maneira, vamos dizer, um obstáculo ao processo, eu não vejo por que não se possa dar uma medida de restrição de direitos que seja menos gravosa, né? Porque somos contra você prender alguém enquanto essa pessoa não for condenada. Isso é importante, isso é uma garantia do Estado de Direito. E só em última circunstância que você prende essa pessoa, está ameaçando uma testemunha, você pode ser levado à prisão por isso. Então, se o processo já caminhou, as testemunhas já foram ouvidas, não há por que mais você coagir testemunha, porque elas já colocaram. Então, eu acho que o ministro Alexandre deveria analisar as circunstâncias, analisar o pedido dos advogados, é natural que os advogados o façam, e se for o caso, submeta a outras medidas que pode ser a tornozeleira. Vou aqui emendar uma também, porque hoje houve depoimentos e o juiz Rafael Henrique, que atua no gabinete do ministro Moraes, do Supremo, desmentiu o ex-assessor internacional de Bolsonaro, Felipe Martins, durante o interrogatório nessa tarde. Martins disse que é a única pessoa no estado do Paraná que precisa comparecer à justiça. Vamos ver a resposta do juiz. Monitoramento eletrônico, comparecimento semanal, toda segunda-feira, no Fórum de Ponta Grossa, algo que já vem sendo apontado, inclusive, pelo Ministério Público de Ponta Grossa, pelos juízes responsáveis de Ponta Grossa, que parece excessivo e desnecessário, uma vez que eu sou a única pessoa do estado do Paraná que comparece semanalmente à Justiça para realizar essas diligências. Nunca tive qualquer problema. Nesse ponto aí, eu cuido dos processos também do 8 de janeiro. Há diversos réus que estão com tornozeleira no Paraná. Comparecem toda semana. Semanalmente, não. Semanalmente. Semanalmente, porque a determinação é do seu excelência, o ministro relator. Não é do juiz do local. Nós podemos solicitar essa informação? Sim, vários processos nos autos. É só ótimo, porque essa informação foi solicitada ao TJ do Paraná, que nos respondeu dessa maneira. E rapidinho aqui, professor, é comum esses embates assim em audiências, né, em depoimentos? Olha, veja, a gente precisa entender que aplicar a lei, condenar uma pessoa, exige devido processo legal e que os advogados podem questionar. Eu não vejo com nenhuma aflição isso. É bom que isso aconteça, é bom que as pessoas tenham a liberdade para expressar a sua posição, né? Então, ali, no caso, expressou, o juiz se incomodou, por sorte, era ele próprio que avaliava os outros casos, portanto, ele tinha informação e respondeu. Veja, quem frequenta a justiça brasileira conhece, quer dizer, os embates muitas vezes são duros entre os advogados, entre promotores e advogados, muitas vezes há
veja, desacordo com o juiz. Isso é parte do jogo. Eu acho que nós não devemos imaginar que a temperatura está mais quente do que ela está. Não está, né? A temperatura é esta e é assim que funciona, né? É um processo que nós chamamos um processo realmente onde duas partes estão em desacordo, estão debatendo uma questão. Então, absolutamente normal. Perfeito. Professor Oscar Vilhena, diretor da FGV Direito de São Paulo, obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor. Eu é que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Todo nosso, muito obrigado.